No fundo, tudo o que você faz, ir às compras, buscar um relacionamento, até mesmo comer, é uma busca por uma única coisa: felicidade. Mas e se eu te dissesse que você está procurando no lugar errado? Você já conquistou coisas, alcançou metas, fez tudo do seu jeito, mas no fim do dia, ainda sente um vazio, uma insatisfação que não vai embora? Você se vê no centro do seu próprio universo, mas ainda assim se sente infeliz? A razão para isso é um segredo divino. A vida que você tenta desesperadamente guardar para si mesmo é exatamente a vida que você vai perder, e a vida que você está disposto a entregar, a perder por um propósito maior. É a única vida que você verdadeiramente encontrará. Talvez você esteja como uma semente de pêssego, cheia de um potencial incrível dado por Deus, mas ainda dura e solitária, com medo da escuridão e da pressão que são necessárias para quebrar sua casca e te fazer florescer. Se você está pronto para morrer para o egoísmo e finalmente começar a viver, fique comigo. Nosso propósito fundamental transcende a simples busca pela felicidade, que por si só já é um objetivo nobre e universalmente desejado. Na verdade, o que realmente almejamos, a essência do que nos move, é glorificar a Deus em cada fibra do nosso ser, em todas as nossas ações e decisões. Tenho a profunda convicção de que um cristianismo de semblante triste falha em sua missão de refletir a glória de Deus. Um crente desanimado não serve como um testemunho poderoso da esperança vibrante e da redenção transformadora que encontramos em Cristo. Portanto, é essencial que nossa vida seja vivida de tal maneira que inspire os outros, que nossa alegria, paz e contentamento despertem neles um desejo genuíno por aquilo que possuímos. A alegria do Senhor, que se manifesta em nós como força, paz e paciência, não é um mero acessório emocional. É uma ferramenta fundamental em nosso testemunho como crentes. Se aspiramos ser instrumentos eficazes nas mãos de Deus, precisamos valorizar e cultivar ativamente essa alegria. Como nos instrui o Salmo 5:11, todos que amam o nome do Senhor devem se alegrar e exaltar nele continuamente. Deus não se contenta com uma fração da nossa atenção ou com um amor esporádico. Ele anseia por um relacionamento profundo e constante, desejando que sejamos tão genuinamente felizes e cheios de bom humor que nossa alegria transborde e se torne visível para que o mundo possa ver em nós algo que eles desesperadamente procuram. Após uma longa jornada de vida e observação, cheguei a uma conclusão simples, mas profunda. No fundo, o que toda a humanidade busca, o ponto de partida de quase todas as nossas ações, é a felicidade. É o desejo universal que nos une e nos impulsiona. Quando você vai às compras, a ação transcende a mera aquisição de um objeto. É uma busca por algo que traga satisfação e alegria à sua vida. Nós nos entregamos à comida porque ela nos proporciona prazer e, por vezes, exageramos em nome dessa felicidade momentânea. Buscamos relacionamentos na esperança de que eles nos tragam felicidade. O anseio pela felicidade é universal, mas, tragicamente, muitos a procuram nos lugares errados, perdendo-se em caminhos que prometem satisfação, mas entregam apenas um vazio ainda maior. A primeira e mais fundamental verdade sobre a felicidade é que ela é uma escolha. A verdadeira alegria, aquela que perdura, não é um subproduto das circunstâncias. É uma decisão deliberada que você precisa tomar, independentemente do que a vida lhe apresente. Se você não tomar a firme resolução de ser feliz, mesmo em meio aos desafios, a alegria interior sempre lhe escapará. A felicidade genuína não pode e não deve depender
do que está acontecendo ao seu redor. Embora o dicionário possa definir a felicidade como o resultado de experiências positivas ou da expectativa de boa sorte, a alegria que Deus nos oferece transcende essa definição. E é aqui que reside nosso poder. Mesmo que, neste exato momento, as circunstâncias sejam desfavoráveis e nada pareça estar dando certo, não há força no inferno que possa me impedir de esperar e crer que algo incrível está a caminho. O adversário pode tentar manipular seu ambiente, mas ele jamais poderá tocar na esperança que reside em seu coração. Você tem o poder de escolher a esperança. Portanto, decida hoje ser feliz. E, se necessário, tome essa mesma decisão várias vezes ao longo do dia. Não permita que sua realidade externa dite sua paz interior. Proclame com convicção: hoje eu escolho a felicidade. Não permitirei que a tristeza governe meus dias, nem viverei à sombra do descontentamento. A segunda chave para a felicidade é acreditar firmemente no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você nunca conseguirá desfrutar verdadeiramente da sua vida se não aprender a se valorizar. Se você não se sente bem consigo mesmo, saiba que essa é uma mentalidade que pode ser mudada. Afinal, você é a única pessoa com quem terá de conviver por toda a sua vida. Para onde quer que você vá, lá você estará. Você não pode escapar de si mesmo. Portanto, a atitude mais sábia é fazer um pacto de paz consigo mesmo. Declare: eu gosto de mim, com todas as minhas falhas e imperfeições. Eu me aceito, sabendo que Deus está em um processo contínuo de me transformar. No próximo ano serei uma pessoa diferente e melhor, mas durante essa jornada recuso-me a viver em guerra comigo mesmo. Eu me aprecio como sou hoje. A terceira chave é viver cada dia plenamente, saboreando o presente. E a quarta, que é o nosso foco principal, é uma das mais paradoxais e poderosas para ser verdadeiramente feliz. Você precisa aprender a entregar sua vida, a abrir mão do controle. Na economia divina, um princípio contraintuitivo governa a realidade. Aquilo a que você se apega com mais força é exatamente o que você acaba por perder. Em contrapartida, aquilo que você está disposto a oferecer livremente ao mundo e a Deus é o que você receberá de volta, em abundância, multiplicado de formas que você não pode prever. Se você deseja viver essa realidade, comece com uma oração diária de entrega. Senhor, aqui estou, leva-me, transforma-me, usa-me para o teu reino e para abençoar outros. Mostra-me como posso ser útil a ti e uma bênção para alguém hoje. Eu passei por uma longa fase em que eu era o protagonista absoluto da minha própria história. E posso lhe garantir, essa mentalidade jamais trará felicidade genuína. A alegria não consegue fincar raízes no solo árido do egoísmo. Uma vida autocentrada, onde você se coloca no centro do seu próprio universo, esperando que todos orbitem ao seu redor, é uma receita para a mais profunda infelicidade e insatisfação. A verdadeira felicidade é encontrada no ato de dar, de se esvaziar. É por isso que Jesus nos deu um convite radical em Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo não significa anular sua personalidade ou deixar de cuidar de si. Significa destronar o eu do centro da sua vida. Significa não precisar pensar em si mesmo o tempo todo. Significa acordar pela manhã e, em vez de a primeira pergunta ser o que eu quero hoje, a pergunta se torna: Senhor, como posso ser uma luz na vida de alguém hoje? E o que é tomar a sua cruz? Ao contrário do que muitos pensam,
A cruz não é uma enfermidade ou uma tragédia que temos de suportar. Biblicamente, a cruz que carregamos é o ato de nos esquecermos de nós mesmos, de nossos próprios interesses e anseios egoístas. É a entrega diária, onde dizemos: Senhor, sou um vaso vazio de mim mesmo. Encha-me com a sua presença e realize a sua vontade através de mim neste dia. Viver dessa forma é um choque cultural para a nossa natureza, que está acostumada a sentar-se no trono de sua própria vida, com todos os pensamentos orbitando em torno do eu, mim, meu. No início, esse processo de entrega parece uma morte, e de fato é. Mas é preciso morrer para o egoísmo, para realmente começar a viver. Muitos de vocês podem estar pensando: eu já tentei de tudo para ser feliz, conquistei o que queria do meu jeito, mas ainda não estou satisfeito. A razão é simples. A vida que você tenta preservar para si mesmo é a vida que você, no final, perderá. Mas a vida que você está disposto a perder por amor a Cristo, esquecendo-se de si mesmo para servir a um propósito maior, é a vida que você encontrará em sua plenitude. Isso não significa que você não possa ter sonhos ou planos pessoais. Significa apenas que sua existência não se resume a viver para si mesmo. De que adianta a um homem conquistar o mundo inteiro, com todas as suas riquezas e prazeres, se no processo ele perder a sua própria alma, a vida abençoada, que é um dom de Deus? A verdadeira arte de viver está em aprender a compartilhar e oferecer o que temos. Acordo todas as manhãs com a consciência de que o dia não é sobre o que vai acontecer para mim, mas sobre como Deus pode agir através de mim. Eu, em mim mesma, não tenho nada de valor duradouro a oferecer, a menos que primeiro eu receba de Deus. Só então essa abundância pode fluir através de mim para os outros. Este princípio é lindamente ilustrado em João 12:24, através da metáfora do grão de trigo. Jesus nos assegura solenemente que, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece apenas um grão solitário e sem propósito. Mas se ele morrer, se ele se entregar ao processo de ser enterrado na escuridão, ele produzirá muitos frutos, uma colheita rica e abundante. Pense nesta semente de pêssego. Enquanto ela permanecer como está, nunca será mais do que uma semente dura e pouco atraente. Mas quando é enterrada, a escuridão, a pressão e o calor do solo quebram sua casca exterior, permitindo que o potencial que Deus já havia colocado dentro dela comece a germinar. Da mesma forma, quando você nasce de novo, uma semente de tudo o que Deus é plantada em seu espírito. Você engravida com a santidade de Deus, com a semelhança de Cristo. Mas assim como uma gravidez, esse processo de gestação espiritual culmina em um parto, que envolve dor e sacrifício. Se a semente pudesse sentir, ela provavelmente adoraria ser apenas uma semente, até que Deus a coloca na terra escura e desconfortável. É nesse lugar de pressão que a casca do nosso ego é quebrada. Se não passarmos por esses tempos de escuridão e quebrantamento, permaneceremos apenas cristãos se-use, cheios de potencial, mas nunca manifestando a plenitude de Cristo. Continuaremos no ciclo de ir à igreja e voltar para casa, sem nenhuma mudança real. O processo de morrer para si mesmo requer tempo para criar raízes profundas no amor de Deus, para ser estabelecido em Cristo e alicerçado na palavra. Mas com o tempo, aquela semente antes insignificante se transforma em uma magnífica árvore, produzindo frutos que alimentam o mundo. Reafirmo, se a sua vida gira apenas em torno de si mesmo, de seus desejos e de como os outros podem servi-lo,
você nunca, jamais encontrará a verdadeira felicidade. Você pode até conseguir o que pensa que quer, mas descobrirá que isso não é suficiente para satisfazer a sua alma. É impossível ser feliz sem entrega. É lamentável quantos de nós tratamos a Deus como um atendente cósmico, apresentando uma lista de exigências e dizendo: Senhor, se não me dar isso, não serei feliz. A promessa de Deus é outra. Busque primeiro o reino, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Em 2 Coríntios 8, 5, Paulo elogia os macedônios, não apenas por sua oferta financeira, mas porque eles, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor. Eles não apenas colocaram dinheiro na cesta de ofertas. Eles se colocaram inteiramente na cesta, submetendo-se totalmente à vontade de Deus. Que tal se, a partir de hoje, antes de darmos nossas ofertas, fizermos uma oração de entrega dizendo: Senhor, este dinheiro é apenas um símbolo. Antes de ofertá-lo, quero reafirmar que estou entregando a mim mesmo a Ti. Aposente-se do autocuidado excessivo. Quando alguém lhe perguntar por que você está tão feliz, responda com liberdade: eu não estou mais tão preocupado comigo mesmo. Entreguei minha vida a Deus e tudo depende dele. Se ele me dá o que eu quero, é bom. Se não, talvez seja ainda melhor. As 3 maiores chaves para a felicidade podem ser resumidas em gratidão, esperança e a decisão de ser positivo em cada situação. Essas atitudes cultivadas diariamente têm o poder de transformar sua vida, abrindo as portas para uma alegria que não depende de circunstâncias, mas que flui diretamente do coração de Deus. Há momentos em nossa vida em que nos deparamos com uma questão crucial: como podemos alcançar a verdadeira felicidade? Vivemos em um mundo de constantes desafios, onde as distrações e as pressões externas tentam desviar nossa atenção daquilo que realmente importa. Para experimentar a felicidade genuína, é fundamental compreendermos que a felicidade não está atrelada a fatores externos ou ao controle de outras pessoas. Ao contrário, ela é uma escolha interior, um caminho que percorremos em direção a um autoconhecimento profundo e a conexão com a nossa essência. Não podemos permitir que outras pessoas tenham controle sobre nossas vidas, especialmente quando buscamos a verdadeira felicidade. Cada um de nós é o protagonista da nossa própria história e, portanto, devemos tomar as rédeas do nosso destino. Quando nos deixamos ser guiados pelos desejos e expectativas alheias, corremos o risco de perder o caminho que nos levaria à realização plena. Somos chamados a ser quem realmente somos, a seguir o nosso coração e a nos conectar com aquilo que é divino dentro de nós. A verdadeira liderança não vem de fora, mas de dentro. Seguir a liderança do Espírito Santo é um convite para nos abrirmos para a inspiração divina, para a sabedoria que vem de um lugar transcendental. É como uma dança entre nossos desejos e a suave orientação do Espírito. Nossos passos são guiados por uma força invisível, mas poderosa, que nos conduz para longe da confusão e nos leva à paz, à clareza e ao propósito maior. A jornada espiritual não é apenas um exercício de seguir regras ou ordens, mas de cultivar um relacionamento íntimo com Deus, onde a confiança e a fé nos guiam a cada passo. Deus nos presenteia com bênçãos, não para satisfazer nossos desejos egoístas, mas para que possamos ser instrumentos de transformação na vida dos outros. Muitas vezes, nos afastamos do verdadeiro destino porque nos perdemos em busca de validação e aprovação das pessoas ao nosso redor. Mas quando decidimos seguir a Deus com sinceridade
e devoção, podemos ser confrontados com desafios, perseguições e até mesmo rejeições. Contudo, é através desses momentos de adversidade que nossa fé é fortalecida e nossa jornada se torna mais significativa. Um exemplo poderoso disso é encontrado no capítulo 3 do livro de Daniel, onde Sadraque, Misaque e Abednego são desafiados a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Eles sabiam que, se curvassem diante dessa imagem, estariam se afastando de sua verdadeira fé. Eles não hesitaram em afirmar que, mesmo diante da morte iminente, não se curvariam aos deuses do rei. Sua confiança em Deus era inabalável, e a sua coragem diante da adversidade nos ensina uma lição valiosa. A verdadeira liberdade vem quando nos mantemos firmes nas nossas convicções, independentemente das pressões externas. A vida cristã é, muitas vezes, marcada por desafios e perseguições, e a pressão para conformar-se aos padrões do mundo pode ser esmagadora. No entanto, se permanecermos firmes em nossa fé, Deus estará conosco em todas as situações. Mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, a presença divina nos fortalece e encontramos a força para superar tudo. Sadraque, Misaque e Abednego, ao se recusarem a adorar a estátua do rei, foram lançados na fornalha ardente. No entanto, em um milagre surpreendente, a chama não os consumiu. Eles emergiram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. Esse episódio nos lembra que, quando estamos dispostos a permanecer firmes na nossa fé, Deus nos protege e nos guia, mesmo nas situações mais desafiadoras. O poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária quando colocamos nossa confiança nele. E, muitas vezes, é no momento de maior dificuldade que sua graça se torna mais evidente. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus caminha conosco e nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. A verdadeira felicidade não vem de nossas conquistas ou realizações, mas da graça de Deus, que é a força transformadora que nos permite viver de maneira plena. A graça divina é um favor imerecido, uma dádiva que nos é concedida sem que tenhamos feito nada para merecer. Ela é a presença de Deus em nossas vidas, nos capacitando a realizar o impossível e a superar as dificuldades com leveza e confiança. Deus não nos chama para realizar grandes feitos por nossa própria força, mas para permitir que sua graça nos conduza e nos capacite. A graça é aquilo que nos transforma de dentro para fora. Ao reconhecermos que, por nossas próprias forças, não conseguiríamos alcançar a verdadeira felicidade, somos chamados a confiar em Deus e a permitir que sua graça opere em nossas vidas. A graça não é apenas um favor que recebemos. Ela é a manifestação do poder divino que nos capacita a viver com propósito, paz e alegria. Muitas vezes, buscamos a felicidade através de nossos próprios esforços, tentando controlar as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. No entanto, a verdadeira felicidade só é alcançada quando entregamos nossas vidas nas mãos de Deus e permitimos que Ele nos guie em sua graça. A graça não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos de Deus, sem mérito algum de nossa parte. Quando nos entregamos à sua graça, começamos a experimentar a verdadeira paz e alegria, e somos transformados pela sua presença em nossas vidas. A jornada da transformação não é fácil. Ela exige fé, confiança e, acima de tudo, humildade. Precisamos reconhecer que, sem a graça de Deus, não somos capazes de alcançar a verdadeira felicidade. É quando nos rendemos à sua vontade e permitimos que
ele nos conduz a que experimentamos a verdadeira liberdade e felicidade. A graça de Deus é mais do que suficiente para nos capacitar a viver de maneira plena. E é através dessa graça que somos capazes de realizar feitos extraordinários. Além da graça de Deus, outro elemento fundamental na busca pela felicidade é a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Somos seres sociais por natureza, e as relações interpessoais desempenham um papel crucial em nossa jornada. Deus nos criou para viver em comunidade, para compartilhar nossas vidas com os outros e para nos apoiar mutuamente em nossas lutas e desafios. No entanto, as relações humanas não são isentas de dificuldades. Cada pessoa carrega um universo único de experiências, sentimentos e percepções, e, muitas vezes, isso pode gerar atritos e mal-entendidos. As pessoas ao nosso redor podem não ser como gostaríamos que fossem, e isso pode nos levar a sentir frustração, raiva ou desapontamento. No entanto, a verdadeira felicidade não vem de esperar que os outros mudem para se adequarem às nossas expectativas, mas de aprender a amar e aceitar as pessoas como elas são. A resiliência emocional é essencial para cultivar relacionamentos saudáveis. Devemos aprender a não nos ofender facilmente e a ser generosos no perdão. Ao praticarmos a empatia e a compreensão, podemos construir relacionamentos mais profundos e significativos. Ao ajudar os outros e nos dispormos a servir, encontramos uma alegria que não é dependente das circunstâncias, mas que nasce do nosso compromisso com o bem-estar dos outros. Em última análise, a verdadeira felicidade não é um destino, mas uma jornada. Ela não vem de fatores externos ou da validação de outras pessoas, mas de uma escolha interior de viver com fé, confiança e amor. A felicidade é encontrada na graça de Deus, que nos capacita a viver com propósito, paz e alegria. Ela é vivida nas relações que cultivamos, no amor que compartilhamos e na disposição de servir aos outros. Se desejamos experimentar a felicidade verdadeira, devemos estar dispostos a seguir a orientação do Espírito Santo, a confiar na graça de Deus e a cultivar relacionamentos autênticos e amorosos com as pessoas ao nosso redor. E mais importante, devemos lembrar que a felicidade não é algo que buscamos por nós mesmos, mas algo que Deus nos concede, nos capacitando a viver de maneira plena e significativa. Assim, ao tomarmos as rédeas de nossas vidas e nos entregarmos à graça de Deus, podemos encontrar a verdadeira alegria e a paz que só Ele pode oferecer. A felicidade verdadeira, muitas vezes, é mais do que simplesmente uma emoção passageira ou um estado de ser momentâneo. A felicidade não é uma meta a ser atingida ou uma conquista final, mas uma jornada contínua que envolve decisões diárias, escolhas e compromissos, que nos ligam não apenas a nós mesmos, mas ao nosso Criador e aos outros ao nosso redor. Em uma sociedade que constantemente nos lembra de que precisamos ser mais, fazer mais e ter mais. A verdadeira felicidade parece se distanciar da visão superficial de realização que o mundo nos oferece. Quando paramos para refletir profundamente, descobrimos que a felicidade não está em acumular riquezas ou alcançar títulos, mas em viver com um senso de propósito, de paz interior e de alinhamento com a vontade divina. Assim, a busca pela felicidade exige que revisitemos a nossa essência e confrontemos as expectativas externas que moldam nossas escolhas. Cada um de nós tem um chamado único, algo profundo que reside dentro de nossa alma. É aqui que entra a importância de reconhecer que a nossa felicidade não deve ser controlada por fatores externos, como o que os outros pensam
ou esperam de nós. Quando nos permitimos ser guiados pelas expectativas de outros, corremos o risco de viver uma vida que não é nossa, mas uma vida que foi criada pelas opiniões e desejos dos outros. Neste contexto, o papel do autoconhecimento se torna fundamental. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo em direção à liberdade emocional e espiritual. Muitas vezes nos perdemos tentando ser aquilo que os outros esperam, enquanto o verdadeiro caminho para a felicidade vem da coragem de ser quem realmente somos, de nos libertarmos das amarras que nos prendem ao que é imposto pelo mundo. A felicidade é um reflexo dessa autenticidade, de ser verdadeiro consigo mesmo, de seguir o próprio coração, mesmo quando isso significa ir contra a correnteza do mundo que tenta nos conformar a padrões artificiais. É impossível falar de felicidade sem mencionar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Para quem caminha na fé, a liderança do Espírito Santo não é algo vago ou distante, mas uma presença constante que nos guia em todas as áreas da vida. Seguir o Espírito Santo é mais do que simplesmente buscar respostas para nossas dúvidas ou dificuldades. É engajar-se numa caminhada diária onde somos convidados a ouvir a sua voz, a sentir a sua presença e a responder à sua direção. A liderança do Espírito é uma prática espiritual que envolve uma sintonia sensível com a vontade de Deus, algo que não podemos alcançar sem estarmos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade. Em muitos momentos, será necessário silenciar as vozes do medo, da ansiedade e da dúvida, para poder ouvir as suaves sugestões do Espírito que nos conduzem ao que é bom e justo. É uma escolha diária, uma escolha de se entregar à orientação divina e confiar que a direção do Espírito nos levará ao destino final de paz e alegria. Quando dizemos que seguimos a liderança do Espírito, não estamos simplesmente obedecendo a comandos rígidos ou a uma lista de regras a serem cumpridas. Não se trata apenas de agir corretamente, mas de viver em harmonia com a natureza divina que nos foi dada. É uma dança delicada entre o nosso coração e a voz serena do Espírito. Assim como uma sinfonia precisa de afinamento e prática para ser executada de maneira perfeita, a nossa vida precisa estar afinada com a direção do Espírito para que possamos alcançar o pleno potencial da felicidade. Uma das maiores barreiras para viver uma vida cheia de felicidade é a tendência que muitos de nós temos de buscar a aprovação dos outros. A busca pela validação externa pode ser uma das prisões mais fortes que alguém pode enfrentar. Paulo, em Gálatas 1:10, nos ensina sobre a importância de não buscar agradar aos homens, mas a Deus. Esta lição é valiosa porque nos mostra que, ao tentar agradar os outros, muitas vezes perdemos de vista o que realmente importa. A verdadeira felicidade não está em ser aceito ou admirado por todos ao nosso redor, mas em ser fiel à nossa missão e à vontade de Deus. Se olharmos para a vida de Paulo, podemos ver que ele não estava preocupado em agradar aos homens. Em vez disso, ele estava comprometido com o chamado divino sobre sua vida, mesmo quando isso significava enfrentar perseguições, sofrimentos e até a morte. Se Paulo tivesse se concentrado em agradar aos outros, ele nunca teria cumprido a missão que Deus lhe deu. Sua verdadeira felicidade estava em cumprir o propósito de Deus, não em ser aceito ou adorado pelos outros. Essa é uma lição importante para todos nós. A busca incessante por aprovação e reconhecimento pode nos desviar da verdadeira paz e felicidade que Deus deseja para nós. Em vez de tentar ser tudo para todos,
devemos focar em ser fiéis àquilo que Deus nos chama para ser. Isso pode significar tomar decisões difíceis, como Sadraque, Misaque e Abednego, que se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça de morte. Sua coragem e fidelidade são um exemplo poderoso de como a verdadeira felicidade vem quando escolhemos seguir a Deus, independentemente das consequências. A história de Sadraque, Misaque e Abednego na fornalha ardente é um relato profundo que revela o poder da fé inabalável e da confiança em Deus. Esses 3 homens se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, desafiando a ordem do imperador com coragem e fé. Eles sabiam que a verdadeira liberdade estava em sua fidelidade a Deus, não na conformidade com os ídolos do mundo. O que podemos aprender com essa história é que os ídolos do mundo vêm em muitas formas. Não são apenas imagens douradas, mas podem ser as expectativas sociais, a busca por status ou até mesmo o desejo de agradar aos outros. Cada vez que nos curvamos a esses ídolos, nos afastamos da verdadeira liberdade que Deus deseja para nós. A verdadeira liberdade é encontrada na escolha de seguir a Deus de todo o coração, mesmo quando isso significa enfrentar oposição ou rejeição. Quando Sadraque, Misaque e Abednego foram lançados na fornalha, um milagre aconteceu. Eles não foram consumidos pelas chamas. Não apenas isso, mas o próprio rei Nabucodonosor testemunhou a presença de um 4º homem na fornalha, alguém que parecia com a semelhança de um filho dos deuses. Esse momento é um lembrete claro de que, quando decidimos seguir a Deus de maneira inabalável, Ele está conosco em nossos maiores desafios. Mesmo nas chamas da adversidade, a presença de Deus nos sustenta e nos fortalece. A verdadeira transformação espiritual que leva à felicidade verdadeira é operada pela graça de Deus. A graça não é algo que conquistamos, mas algo que Deus nos concede livremente. Ela é a força divina que nos capacita a viver de maneira plena, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras. A graça é a presença de Deus em nossas vidas, atuando de maneira sobrenatural para nos fortalecer, nos guiar e nos transformar. A graça de Deus vai além do favor imerecido. Ela é a manifestação do poder divino que opera em nós para realizar o impossível. Por meio dela, podemos superar nossas fraquezas, transformar nossas limitações em força e alcançar feitos que, sem a presença de Deus, seriam inatingíveis. Não podemos viver a verdadeira felicidade sem a graça de Deus, pois ela é a chave que abre as portas para a verdadeira paz e alegria. Muitas vezes em nossa jornada, tentamos alcançar a felicidade com nossos próprios esforços, baseados em nossas forças limitadas. Mas a verdadeira felicidade vem quando reconhecemos que, por nós mesmos, não somos capazes. É nesse ponto que a graça divina entra, trazendo-nos uma força que não é nossa, mas que nos capacita a viver uma vida de fé, esperança e confiança em Deus.